Já ouviram aquela máxima de que temos apenas uma certeza na vida? Já, né? Bem, mas se não ouviu, saiba que essa única certeza é a morte. Desde o início dos tempos, a humanidade luta, estuda e trabalha para que esse inevitável acontecimento não ocorra. E se acontecer, que tenha seu tempo o mais atrasado possível. A morte é quase sempre tratada como um tabu. E isso acontece porque o que cerca o óbito é frequentemente duro e, por vezes, dolorido. Seja por doença ou seja por fatores externos ao corpo, como violência ou acidentes, a morte é sempre atrelada ao sofrimento, ao sentimento de perda e à completa impotência. A mortalidade do Brasil, que já teve um valor bem elevado durante o século XX, conseguiu diminuir bastante o seu índice. De acordo com estudos do IBGE, a taxa de mortalidade no Brasil em pessoas com 60 anos é de 10 pessoas para um grupo de 1.000 pessoas dessa idade. A pesquisa compreendeu o ano de 2016. Mas dentre as mortes que ainda enchem nossos noticiários, há uma grande variedade de razões. Vamos descobrir então agora as 5 maiores causas de morte no Brasil. Eu sou o Boco e seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 5. Agressões. Se você assiste ao noticiário, ouve o rádio, acessa a internet ou mesmo bate um papo com alguém na fila do mercado, você vai saber de alguma notícia que envolva agressão e morte. A violência é um problema que vem acompanhando o Brasil e que, por anos, em números de mortes, se assemelha a um país em guerra civil, como a Síria ou o Iraque, por exemplo. As causas são diversas: agressão doméstica, linchamento, estupro, assassinato com arma de fogo, além de inúmeras outras motivações. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada organizou o Atlas da Violência em 2015. Naquele ano, foram 80.382 mortes violentas no território brasileiro. Para efeito de comparação, a Síria, no mesmo ano, registrou 55.219 mortes por conta da guerra que assola o país já há algum tempo. Neste quesito, mortes violentas, o Brasil, infelizmente, lidera o ranking mundial. São cerca de 30 mortes para cada 100 mil pessoas. A média mundial é de 7,5 por grupo de 100 mil. O número equivale a mais de 10% desse tipo de morte em todo o mundo. Ou seja, apenas o Brasil foi responsável pela fatia mais gorda desse tipo de morte em todo o globo terrestre. No Brasil, o Sudeste lidera o ranking com 31.082 mortes, seguido do Nordeste com 10.922, depois o Sul, Centro-Oeste e, por fim, o Norte, que registrou 2.774 mortes. Os números são do ano de 2015. Número 4. Diabetes. A diabetes é uma doença metabólica que age no pâncreas e que provoca o impedimento da produção de insulina, ou sua má distribuição. Essa irregularidade na produção faz com que a glicose se acumule em nosso sangue. Isso prejudica a longo prazo funções essenciais para que o nosso corpo continue sobrevivendo. Você sabia que essa doença atinge mais de 15 milhões em todo o Brasil? Pois é. Por conta desse alto número de vítimas da doença, 6% dos falecimentos em todo o país decorrem por causa de suas complicações. Se não for tratada adequadamente, a diabetes pode afetar muitos órgãos de nosso corpo. O rim, por exemplo, pode sofrer bastante com o acúmulo de glicose no sangue. Como eles têm a função de filtrar, a grande quantidade de açúcar no sangue sobrecarrega seu poder de ação e o de outros órgãos. A partir disso, o rim vai perdendo muito de sua eficácia, o que pode produzir um distúrbio que pode se traduzir em uma doença renal. Mas não é apenas o processo de filtragem do corpo que a diabetes atinge. Os nervos do pé e pernas podem ser atingidos, isto é, a sensibilidade e percepção dessas partes ficam bem diminuídas.
Por conta disso, você pode ter se ferido em algum momento ou mesmo ter queimado parte do seu pé e ainda assim não sentir nenhum incômodo. Então, o melhor caminho é sempre estar em dia com o seu doutor. Mesmo com toda a informação e tratamento dado à doença, a diabetes ainda mata muita gente no Brasil. Afinal, é uma patologia crônica, ou seja, não tem cura, apenas tratamento. Por ano, são calculadas cerca de 72 mil mortes ligadas à diabetes. Número 3, pneumonia e doenças do pulmão. Todos nós já tivemos aquela gripe poderosa que te deixa na cama tomando apenas sopa e saindo debaixo do edredom apenas para saciar ali as necessidades fisiológicas do corpo, na verdade, no máximo. Se você não toma bastante cuidado, os remédios e fica quietinho, a doença pode evoluir e aí sim você terá com o que se preocupar. Afinal, a pneumonia é uma doença bem agressiva. O Ministério da Saúde estima que, por ano, pelo menos 70 mil brasileiros são vítimas da doença. Ela pode ser causada por diversos fatores, seja por vírus, bactérias ou mesmo fungo, além da química, bem mais rara, que é ocasionada pela aspiração e exposição grande a produtos químicos. Se você estiver com o sistema imunológico enfraquecido, a infecção pode se instalar um pouco mais fácil em seu corpo. Assim como o uso de álcool e fumo são fatores que facilitam a entrada destes agentes infecciosos. O álcool por diminuir ainda mais a sua imunidade. E o cigarro porque seu uso atinge diretamente o pulmão, o enfraquecendo pouco a pouco. Entretanto, a pneumonia atinge mais as pessoas que estão nas zonas consideradas de risco, as crianças e idosos, com menos de 5 anos e pessoas com mais de 65 anos de idade. Entre os sintomas mais comuns da doença estão fraqueza, tosse seca, falta de ar, dor no peito e febre com suor. Número 2, câncer. Em 2016, foram registrados aproximadamente 600 mil casos de câncer no Brasil. O tipo mais comum da doença é o de pele, que representa mais ou menos 25% de todos os casos diagnosticados. Em seguida, os cânceres de próstata, que, claro, só ocorre com homens, e de pulmão. Ainda há, em grande número, os que atingem o sistema digestivo. Cólon, reto, estômago e boca são os órgãos mais atingidos pela doença. Ainda no campo dos números, o tabaco é responsável por cerca de 20% de todos os cânceres. Pensando assim, se o cigarro e seus derivados acabassem, a doença teria uma grande queda em seus gigantescos números. Mas o que é o câncer? É o desenvolvimento anormal de células ruins que provocam um ataque a um órgão ou tecido do corpo. Essas células, ao se multiplicarem em ritmo desenfreado, provocam o surgimento de tumores malignos ou benignos. Se não houver tratamento, o câncer se espalha, o que é chamado de metástase. São mais de 100 tipos de câncer existentes e uma inúmera variedade de causas. O cigarro é a pior delas, mas também a exposição ao sol e também a ingestão de alguns tipos de alimentos. Existem também causas desconhecidas pela ciência. Mas vamos voltar aos números. São mais de 220 mil mortes todos os anos no Brasil em decorrência da fatídica doença. Esse número absurdo de óbitos tem resultado até na economia do país. Você acredita? É estimado que o país perca todos os anos o equivalente a 4,5 bilhões de dólares em razão das pessoas que faleceram pela doença. Número 1. Doenças do coração e do aparelho circulatório. Quando alguém te der aquele conselho amoroso para você cuidar do coração, aproveite e leve o papo do jeito mais literal possível. Deixe seu coração bem sadio. Vá ao médico, pergunte sua família o histórico de doenças e tudo mais que for possível. Estamos te falando isso porque essa é a maior causa de mortes em todo o mundo e, não sendo diferente, também é o que mais mata no Brasil.
E são muitas as causas. O conhecido infarto, o derrame ou AVC, as doenças hereditárias e ainda aquelas adquiridas, como a de Chagas, que é transmitida através daquele inseto pequenino e que parece bem inofensivo, o barbeiro. O coração mata 17 milhões de pessoas todos os anos no mundo. No Brasil, são 350 mil pessoas que se vão todos os anos por causa disso. Isso dá o incrível número de uma pessoa morta a cada 40 segundos. É um número muito assustador, você não acha? Além das doenças que a gente já falou, o coração é responsável por bombear sangue para todo o corpo. Então, a falha nessa distribuição também pode fazer com que o corpo comece a apresentar problemas circulatórios. A arritmia é um desses problemas. Sabe quando você sente que seu coração vai explodir ou então quando você acha que ele vai parar? Isso é arritmia. Além disso, ainda tem as varizes, que além do problema estético, ainda provocam dor, inchaço e até o rompimento de alguns vasinhos e veias. Há casos tão sérios que é necessária intervenção cirúrgica para que a circulação novamente seja restabelecida. Então, agora que você sabe os motivos que mais matam em nosso grande país, fique esperto, não se envolva em brigas e lembre-se de sempre cuidar muito bem da sua saúde. Vá ao médico constantemente. Se você achou o vídeo interessante, deixa aquele like e se não for inscrito, inscreva-se em nosso canal. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto em breve com muito mais para você. Fique ligado aí, até lá.